Olá, pessoal, paz seja convosco. Bom dia ou boa tarde, depende, vocês sabem que eu falo, depende se você almoçou ou não almoçou. Se você não almoçou, bom dia, se você já almoçou, boa tarde. Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast oficial da Igreja do Evangelho Quadrangular. E antes de nós entrarmos no nosso tema, vale a pena reforçar alguns recadinhos, né? Que você curta, que você compartilhe, que você se inscreva no nosso canal. E agora com a nossa novidade, a nossa plataforma Quadrangular Play. Por lá você acompanha, né, tanto o nosso podcast quanto fica por dentro, pode consumir outros conteúdos cuidadosamente preparados para você, para a sua igreja local, para o seu ministério e também para a sua vida pessoal. Então você pode baixar, está disponível tanto para Android, iOS, o nosso aplicativo. E você pode acompanhar também os episódios através do Spotify. Então fique ligado com a gente, siga as nossas redes sociais, porque conteúdo bom, de qualidade, edificante, você vê por aqui. E hoje eu tenho eu tenho uma alegria, uma honra, um privilégio. Essa bancada de hoje está com amigos, estou me sentindo em casa porque é da minha turma, o pessoal da minha turma, entendeu? E para dividir a bancada comigo, eu tenho meu amigo aqui, pastor Daniel, coordenador nacional da GFQ. Seja bem-vindo, pastor. Olá, pastora Débora, todos que estão participando junto com a gente. Não vou dar spoiler do convidado que está aqui também com a gente, né? Quase que eu já dei spoiler, mas uma alegria muito grande, mais uma vez, obrigado, pastora Débora, toda a equipe, todo o Conselho Nacional, pastor Mário, pastora Bianca. Realmente é um privilégio, é uma honra poder estar aqui neste podcast e compartilhar um pouco daquilo que Deus tem feito, a obra de Deus, através das nossas igrejas, também toda a nossa igreja quadrangular. Então, olha, eu acho que a gente meio que dá um spoiler, né? O tema, talvez as pessoas já estão ligadas e vão entender também quem é o nosso convidado, né? Porque a gente costuma ver muito essa dobradinha em uma semana especial que temos todo ano, né? E todo ano temos essa dobradinha. Uma vez por ano estamos juntos. Exatamente, exatamente. Então, mas pastor Daniel, fala um pouco do tema do dia de hoje. Hoje nós vamos estar falando sobre um tema, quando alguém conhece, experimenta, realmente fica apaixonado, que é a vida em comunidade, a vida em grupos pequenos. Nós podemos chamar de células, pequenos grupos, cultos dos lares, igreja no lar. Então hoje vamos estar falando sobre células. Está aqui junto com a gente aquele que realmente tem toda ali a autoridade para poder estar ministrando sobre nós aqui, o pastor Itamar, nosso coordenador nacional de células. Seja muito bem-vindo, pastor Itamar. Olá, meus irmãos, meus amigos, paz seja convosco. Uma honra, um prazer estar aqui. Pastor Daniel, um amigo, companheiro de jornada aí, pastora Débora, amiga também de caminhada. Quero agradecer a oportunidade, agradecer a nossa liderança, pastor Mário, pastora Bianca, Conselho Nacional e todos aqueles envolvidos nesse grande projeto que é o Paz Seja Convosco. Um projeto que tem alcançado igrejas, tem alcançado líderes e toda a membresia da nossa igreja, colocando ferramentas e permitindo que cada um possa conhecer um pouco mais os nossos pastores aí e a área em que cada um trabalha. Amém. Ultimamente na nossa igreja local tem uma frase que nós temos falado muito, que é o óbvio precisa ser dito. Então eu quero começar com uma pergunta que parece óbvia, boba, mas eu acho que vale a pena. Pastor, o que é célula? O que é o pequeno grupo e qual a importância disso para uma igreja local? Vamos lá. A célula nada mais é do que um pequeno grupo de comunhão, de restauração, de convivência, que se reúne uma vez por semana para ali trocar experiências, ouvir a palavra com o intuito de edificação, de comunhão e de evangelismo. Isso é lógico que faz com que uma igreja local ela cresça muito mais sólida e muito mais edificada, né? Por isso que o pastor Daniel abriu bem a fala aí dizendo, aquele que trabalha em célula uma vez e que se apaixona, ele não abre mão, não trabalha de outra forma mais, não tem como. É verdade. E, pastor, na igreja local, lá é o pastor Itamar, para quem não sabe, ele é coordenador nacional de células e ele é pastor titular da IEQ 59, ela é assim chamada
por todos os membros ali, né, da 59. Pastor, como que começou as células ali? Por que o senhor viu essa necessidade? Fala um pouquinho para a gente de como foi transicionar ou talvez implantar células na igreja local. Tá, eu comecei como pastor titular há 14 anos, né, 14 anos que eu sou pastor titular, assumi a igreja vindo da minha pastora, hoje já está nos braços do Senhor Jesus, né, ela já faleceu, partiu esse ano, e quando ela me propôs assumir a igreja, eu já sabia exatamente para onde eu gostaria de ir. Tinha empresa, mas nesse momento me dediquei a estudar no último ano, sabendo que eu iria assumir a igreja, a estudar célula, estudar encontro, passei por alguns encontros, encontro com Deus, encontro de vencedores, encontro, chame como queira. Né, passei por alguns encontros para que eu pudesse bolar um mecanismo para trabalhar na igreja local. Isso é uma coisa que eu gosto de falar sempre, pastor Daniel, que o que acontece? Por mais que você pegue um método parecido, uma igreja parecida, a chave da minha igreja não vai abrir a tua. Exatamente. A tua chave não vai abrir a da pastora Débora e a chave dela não vai abrir a minha. Então eu posso, sim, pegar uma linha, uma espinha dorsal, mas sabendo que a chave Deus vai dar de forma específica. Mas voltando aqui, acabei pegando tudo que eu podia de material, resumi o nosso, e quando eu assumi a igreja, então, em 30 de outubro de 2008... Nossa, exatamente hoje, 14 anos. 30 de outubro de 2008. Parabéns. Quando eu assumi a igreja... Na verdade, 16 anos, né? É 16 anos. Quando eu assumi a igreja, eu já naquele momento sabia para onde eu iria. Então fui, já aloquei chácara para fazer os primeiros encontros e comecei a trabalhar já a formação de liderança. Primeiro encontro com o Deus Nosso, fomos em 36 pessoas, uma chácara grande, era o mínimo de 100, tive que pagar o restante, e arranquei com prejuízo, fomos com 36 pessoas, voltamos de lá, a gente deu início às primeiras escolas de líder e abrimos as primeiras células dali a 6 meses. Eu brinco sempre com os amigos, brinco falando a verdade, né? Eu fiquei 3 anos com 9 células. Às vezes a pessoa começa e para e desiste, não multiplicou. Para facilmente, né? E não ia, pastor Daniel. Abria a pastora Débora, eu olhava, fazia multiplicação, ia para 11, eu olhava, tinha 9, tinha fechado 2. Uhum. Aí eu ia abrir mais 3, quando eu olhava, tinha 9. Eu falei, dá vontade de ensinar meus filhos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. O 9 ficou traumático. Fiquei 3 anos com 9 células, até que depois de 3 anos começou a romper. Mas é lógico que sempre buscando alternativas. E o encontro sempre foi um grande para nós, assim, uma grande locomotiva. Segura os líderes debaixo de um mover de oração, debaixo de um mover de unção, e com isso eles interagem mais. Voltamos de lá, fizemos as escolas, continuamos, pós 3 anos, tivemos a primeira multiplicação real, que fomos para 16, 37. Hoje, atualmente, estamos com 126 células na igreja. Agora, lembrando sempre que, em todos esses anos, a gente não passa 2 anos sem multiplicar um pastor, uma igreja, uma rede. Sempre alguém sai. E aquela palavra do presidente que eu amei, né? Não sei se eu posso falar aqui, mas a igreja justamente na horizontal. Uhum. A igreja crescendo para o lado, fazendo com que pastores saiam preparados, assumam igrejas. Esse final de semana que passou agora, foi mais 2 casais de pastores que emanciparam, buscar o caminho. Então, Deus tem sido bom. E tudo isso através das células. Sim. Um grupo pequeno que treina, que levanta e que faz com que aquele líder treinado amanhã se torne um coordenador, um supervisor e chegue a pastor de rede. Depois que a rede dele está consolidada, um pastor titular, ou seja, é um plano de carreira eclesiástico, né? Dentro de um chamado, é lógico. Sim. Pastor Daniel, antes do senhor fazer perguntas, tem que me cortar, porque eu sou... Não, vai. É que eu aproveito, gente, podcast, vocês não entendem, eu aproveito podcast para fazer mentoria, entendeu? Aí eu vou anotando para aplicar depois. Mas algumas pessoas têm certo receio em relação às células na igreja local, e um dos motivos que talvez vocês já tenham ouvido é a questão de causar divisão.
na igreja, ou alguns pastores podem ter um receio em relação à racha de igreja. Pastor, através dessa questão de enviar novos pastores, o senhor enxerga isso como uma forma de prevenir divisões ou rachas? Como o senhor falaria para um pastor que pensa isso em relação à célula? Eu vou pensar um pouquinho para eu responder porque não estava no roteiro, gente. Não é por causa do roteiro, é para ser leve, tentar ser o mais leve possível. Okay. Eu acho que o que gera essa divisão é o egoísmo. Essa é a minha opinião. Porque, às vezes, o pastor ele já, mas não vou fazer célula porque vai rachar. É um egoísmo. Se eu fui chamado para ser titular, por que tem que ser só eu? Por que tem que ser apenas para mim o chamado? Uhum. Agora, se eu entendo que eu estou aqui literalmente para não fazer aquela conversa fiada de reino, mas para viver o reino de verdade... E que todos possam viver esse reino. Que todos possam viver o reino. A gente pegar o que Jesus falou, né? É melhor para vocês que eu vá. Uhum. Jesus, ele sai de cena para que os outros também possam... E ele falou, vocês farão obras maiores do que eu fiz. Eu digo que é sofrido, pastor. Claro que é muito sofrido. Você ter uma linha dessa, quem olha de fora a igreja acha lindo. É sofrido. Porque uma igreja em célula é uma igreja de relacionamento. Então você se apega às pessoas. Sim. Você tem um relacionamento dentro de casa, de amizade, de proximidade. Então quando você precisa enviar alguém, e deixando claro, nunca é eu enviar, Deus dá sinais. Uhum. Às vezes começa um conflito de ideias e você acha que não, ele não está mais me obedecendo, ele não quer mais andar... Não é isso. Deus está dando sinais, o tempo do Daniel, o tempo da pastora Débora, ele está chegando, ele já andou com você, agora é tempo dele voar. Já está maduro. Pronto. E aí é como uma mulher que ela começa a crescer, ela tem uma filha, a filha começa a crescer, atinge a 16 anos, atinge 18. Se aquela filha não casar até os 20, começa a ter conflitos dentro de casa, porque aquela casa não tem mais uma mulher e uma menina, tem 2 mulheres. Legal. Para dominar a mesma casa. Uhum. E eu entendo que no reino não é diferente. Você começa com pastores auxiliares e eles vão amadurecendo. O que eu sempre digo para eles, a única coisa é que o primeiro a saber tem que ser eu. Eu não aceito traição. Uhum. Se o primeiro for eu a saber, pode ter certeza que eu vou ajudar, vou auxiliar e vou estar aqui torcendo como um pai torce por um filho para que tudo vá bem. Eu acabei de emancipar, você conhece o pastor Daniel, que assumiu a igreja. Agora vão dar posse para ele quinta-feira. O pastor Natan, que era meu líder jovem, coordenador estadual, mais de 300 jovens debaixo dele na igreja local. Tinha um sonho, falou comigo, poxa, para a igreja é toda uma dor, porque alguém é pegado e tal. Uhum. Agora, o teu filho amadureceu, ele tem que casar, pastor. Sim. Não tem como ele ficar dentro da tua casa. São as etapas, né? Não tem. Então, você ter essa leitura, pastor... Desculpa interromper. E é a prova que deu certo. A prova que deu certo. É a prova que você está fazendo certo. Nós não fomos, somos chamados só para gerar filhos, somos chamados para gerar pais também. E enviar. E enviá-lo. Então, quando meu filho nasce, eu cuido dele. Na hora que ele se torna um pai, aí ele se tornou a minha imagem. Eu sou um pai, mas na hora que eu faço dele um outro pai, o processo deu certo. E tem aqueles que eles vão ficar dentro de uma igreja local como braço forte para sempre. Sim. Faz parte. É alguém que foi colocado por Deus como estacas do teu lado. Uhum. Agora, eu não posso ter medo de enviar alguém, porque aí eu estou achando que a obra é minha. Se a obra é de Deus, ele faz a ferida e ele sara. Uau. A igreja é dele. Sim. Então, eu penso que não... até você entender isso é dolorido. Uhum. Até entender é dolorido. Sim. Hoje, para mim, até quando eu falei com o pastor Natal, olhou para mim, o pastor Daniel falou, pô, ele emocionado, né? Chorando. O pastor fala de uma forma tão natural. Eu falei, meu filho, esse é meu jeito de amar. O outro dia eu choro, agora eu não tenho como não consigo me emocionar com isso, porque para mim eu sinto alegria de ver eles indo bem, felizes com aquilo. Então é isso, que você evita a divisão entendendo a multiplicação. Isso é só um pouquinho acrescentando, professora Débora.
falou um pouquinho, comecei ali a traição. Esses dias eu vi algo muito interessante, que Jesus tinha os discípulos. Teve um Judas, mas ele não teve medo do Judas. E ele não teve medo de ter o Judas, e porque ele não teve medo de ter o Judas, teve o João, teve o Tiago, teve o Pedro. Então, às vezes, a gente fica com medo do Judas e não levantamos aqueles que podem ser tanto fortes. Vai ter ali, Jesus teve, mas tantos outros a gente pode despertar também, né? Ai, gente, que top! Que da hora! Bom, o senhor não vai perguntar nada? Não, pode deixar. Então, pastor, agora fala qual que é essa facilidade que tem da célula. A célula ajuda no cuidado, no evangelismo, como o pastor falou. Como que acontece isso na prática, no dia a dia? Por que se torna mais fácil evangelizar? Por que se torna mais fácil discipular? Como que é isso no dia a dia da célula? Eu volto a falar da chave que Deus dá a cada uma para uma igreja. Então eu entendo que para a minha igreja local, para a igreja local que eu sou pastor, Deus deu essa chave chamada encontro. Eu não conseguiria fazer célula sem encontro. O encontro é o maior mover evangelístico que nós temos. Então todo mundo que vai para o encontro, ele não vai porque ele viu na rede social, porque ele recebeu um bannerzinho no WhatsApp. Não, não é isso. 99,9% das pessoas, eles vão para o encontro com Deus porque eles foram convidados por alguém. Então, naturalmente, ali já começa o relacionamento para um discipulado. Uhum. Ele já foi com alguém, com um líder que convidou ele, com um parente, com um amigo. Então, quando ele volta dali, ele não se sente sozinho ou perdido dentro da igreja, mesmo a igreja sendo uma igreja de médio porte, uma igreja de 900 mil pessoas, ele não se sente perdido ali dentro, porque ele já tem aquela ponte de relacionamento. E essa própria ponte é quem vai levar ele para a primeira célula, é quem vai acompanhar ele para uma escola de líderes. E aí o relacionamento ele acontece, ou o discipulado ele acontece de forma natural, não é de forma programada. Não, olha, hoje é dia de eu fazer o discipulado. Lição número 3.4. É isso. Né? Ou tem um roteiro para... Eu admiro quem consegue fazer isso. Eu falo que dentro da nossa igreja nós somos uma bagunça organizada que dá muito certo. A prova disso que 16 anos nós estamos trabalhando. Porque é natural, não é algo assim que eu vou programar, que eu vou anotar. Nem sei fazer isso. A gente trabalha de uma maneira tão natural que quem convidou já vai acompanhar, já vai estar no pós, já vai estar na célula. E temos falhas, com certeza, mas esse discipulado ele se desenvolve de maneira tranquila e natural. E eu acho isso muito bacana, porque daí não é nada forçado, nada programado, não cria na igreja uma máquina, mas cria uma naturalidade no discipulado. Do relacionamento, né? Relacionamento. Muitos falam, né, o discipulado vida na vida. A gente vai transferindo aquela vida e vai moldando as pessoas, né? Não somente na nossa imagem, a imagem de Cristo, né, que é o principal. Aproveitar para perguntar, pastor Itamar, já que você falou um pouquinho assim já entrando um pouquinho dentro das células, sobre esse relacionamento que é construído através das células. Nós sabemos que as ferramentas, vamos colocar assim, né, para nós ganharmos as almas, são necessárias. Nós podemos fazer campanhas, a pregação, a manifestação do poder, mas eu vejo assim na célula, no pequeno grupo, a força do relacionamento. Se essas ferramentas de evangelismo elas são importantes para atrair as pessoas, eu acredito que ninguém fica na igreja sem relacionamento, que o que mantém a pessoa é o relacionamento. Sim. Porque no primeiro momento, talvez o ar-condicionado, o LED, ele é um pouco de conforto, mas na jornada haverão momentos de dificuldades, momentos difíceis, a pessoa vai ter vontade de desistir, ela vai ficar confusa, e se não tiver aquela pessoa do lado para conversar, para dizer, olha, eu estou aqui com você, eu estou orando com você, estou lembrando da sua dor, estou lembrando que você está passando aquele telefonema, aquela mensagem. Então, se eu pudesse falar um pouquinho como as células, os pequenos grupos são fundamentais das pessoas serem vistas e notadas, cuidadas, né? Porque a igreja não é a gente colocar um monte de gente dentro de um prédio. Então, se pudesse falar um pouquinho dessa força do cuidado, do relacionamento que as células produzem, porque nós podemos ter uma grande igreja numericamente, né? Porque às vezes assim, um argumento de mas tem um monte de gente, mas as pessoas não são cuidadas.
E às vezes numa igreja com pequenos grupos em células, com 1.000 pessoas, 2.000 pessoas, as pessoas podem ser mais bem cuidadas do que às vezes numa igreja com um número bem menor. Ninguém serve a Deus por uma emoção. Ele pode chegar a Deus por uma emoção. Exato. Ouvir uma música, ouvir uma canção, uma mensagem, ele chegou a Deus por emoção, se batizou por emoção, isso aí é possível. Agora ele não permanece servindo a Deus por emoção. Ele vai permanecer porque ele vai se aprofundar no relacionamento com Deus. E ele só vai ter isso se ele tiver relacionamento com as pessoas. Os meus pastores auxiliares, com cada um deles nós temos uma história. Com cada um deles nós temos uma história. Por isso que quando multiplica é dolorido. Mas a gente tem uma história com cada um. Sabe, eu tenho o pastor Marcos, que você conheceu, pastor Marquinhos, hoje é o meu vice-presidente. E eu lembro que agora há pouco tempo, o pastor Marcos Amorim, o presidente estadual, fica aí meu abraço aí, presidente, todo o conselho estadual. O pastor Marcos Amorim chegou lá para me pegar numa quinta-feira e estava tendo culto. E ele parou o carro, eu olhando nas câmeras, já desci, fui, nós íamos viajar. E quando eu desci lá, ele estava com o vidro aberto, falou: rapaz, eu achei que era você que estava orando lá. Uau, isso que mesmo. lindo. E ele estava olhando, a oração que ele estava ouvindo era do meu pastor auxiliar. Então, eu acho que esse convívio que ele vem de cima para baixo, ele vai atingir a base. Esse relacionamento com eles, ele vai atingir a base. Eu lembro de um outro dos meus pastores, a pastora Débora conhece também, o pastor Rafael. Uma vez eu precisei falar com ele meio firme sobre uma situação e eu não devia ter feito tudo da maneira em que fiz. Sabe quando você se exalta no momento errado, fora, e eu tomei aquela atitude e eu nunca tive problema de pedir perdão para ninguém. Nunca tive problema. E aquilo me incomodou e aí eu fui pedir perdão para ele, liguei e ele disse para mim: pastor, mas eu não fiquei bravo com isso não. Falei: não, mas eu fiquei chateado, tá? Ele falou: pastor, desculpa, mas a mesma pessoa que falou assim comigo é a mesma pessoa que eu lembro que o dia que eu estava com meu filho pequeno, não tinha nada dentro de casa, parou o carro na frente da minha casa e tinha inclusive iogurte dentro de uma compra. Então, eu não fiquei bravo com isso. Construir um relacionamento. Então, quando você tem esse relacionamento de forma natural, eu acho que isso chega lá na base. Por isso que os discípulos, eles são apegados ao seu líder. E por isso que você dirigir uma igreja em célula, desculpa e me perdoem quem está assistindo, não é para qualquer um. Você tem que amar o reino, amar a Deus, e você tem que estar disposto a abrir mão de vaidade. Sim. Porque eu vou trocar a minha honra pela honra do líder que cuida daquele membro. Então, é natural, às vezes, o próprio pastor, ele quer a honra para ele. Sim. Mas quem tirou o carrapicho foi o meu braço. Tudo bem, eu lidero, eles me respeitam e me amam. Mas o apego deles é maior com o líder. Sim. E é natural e normal, e eu tenho que encarar isso de maneira madura. Porque é o líder que, quando ele chora, que quando ele está lá no hospital, o líder está junto. Então, às vezes eu fico olhando muitos lugares, pastor Daniel, as células não dão certo, porque às vezes o líder maior dela não está disposto a abrir mão de algumas vaidades. Eu insisti com essa pergunta, Tamar, pastora Débora, sobre relacionamento, porque quando a gente fala muito sobre célula, geralmente há uma grande preocupação com o sistema, a organização da célula. A estrutura. A estrutura, essa palavra. Eu vejo como se nós temos duas pernas para andar, mas a gente fica tão preocupado com a estrutura, quando que eu começo, que estudo que eu dou, como que tantas vezes eu organizo, quantas aulas é o treinamento. Daniel, e aí a preocupação faz você usar uma ferramenta, não deu certo, pego outra e vou pegando outra. Por isso que eu insisti aqui com você, porque eu te conheço também. Eu sei que você. Desculpa interromper você. Isso aí eu te conheço, eu sei que eu quero te provocar você falar disso. Eu fico tentando aqui, mas vocês não deixam. A gente não deixa. O que acontece? Eu fiquei olhando e até em alguns outros momentos. Qual que é a estrutura da célula? É o LETS, que coisa maravilhosa. O secretário da célula, o vice-secretário, o terceiro presidente de Deus, tem de tudo hoje dentro da célula, né? Gente, beleza, isso é toda uma organização, eu acho lindo, não sei se é tão necessário, talvez no contexto de outros. Então, como que nós vemos célula? O relacionamento é uma multiplicação natural. Eu digo, se você tem lá
5 discípulos numa célula e você conseguiu fazer eles entenderem que eles foram chamados, todos foram chamados para eles evangelizar e pregar o amor de Deus. E se você multiplicou daqueles 5, você, tua esposa, você multiplicou 2, você atingiu o teu objetivo. E então, às vezes, ele está tão preocupado, não, mas está... Eu, a minha esposa, a minha filha e tem uma vizinha. Eu digo, você tem a célula mais importante do mundo, sim, a tua família. Então, às vezes, cria-se todo um mecanismo, e daí eu entendo até aqueles que não gostam de célula, que daí os caras pegam essa parte ruim para bater, que o que acontece? Cria todo um mecanismo como se fosse algo mecânico e humano, e não é espiritual. Por quê? Porque a célula de Jesus foi baseada em relacionamento. A igreja primitiva, a gente fala muito assim que os judeus rejeitaram Jesus, mas essa é parcialmente, porque a igreja primitiva, nos primeiros anos, era composta 100% de judeus. Depois de 5, 6 anos, começou a perseguição, que os judeus tiveram que fugir de Jerusalém. Sim. Mas quando aquele primeiro grupo se converte, reconhece Jesus como Messias, eles praticamente continuaram a prática da vida judaica. Quando diz lá em Atos 8, se reuniam no templo e na casa, eles já faziam isso. Sim. Era natural eles se reunirem, eles estarem juntos. Fazer isso no Shabat, tinha lá a comunhão deles. Então não foi um sistema, depois foi criado, tal, mas já era parte da cultura deles. Bacana. Eu quero até contar que nós estivemos lá, né, na 59, meu esposo e eu, e participamos do Encontro com Deus. Foi o primeiro que teve nesse ano de 2024. Depois nós enviamos alguns líderes da nossa igreja. Inspirados lá, tivemos nosso primeiro Encontro com Deus no mês de setembro. Já vamos fazer o próximo em novembro. E o que mais me chamou a atenção foi o que o pastor Itamar acabou de falar, que eles chamam de bagunça organizada lá. E todos eles falam isso. Porque eu sentei e falei, gente, é tão simples. Porque você costuma ir num treinamento ou ler livros a respeito, parece que você tem que cuidar e fazer um esquema, um organograma primeiro, para depois você começar a colocar em prática. E aí eu vi e falei assim, não, porque eu abri a minha célula, fiquei 1 ano, 2 anos, só estava eu, meu marido e não sei o que. Falei, mas gente, só... E ninguém fechou e começou em casa mesmo. Porque eu abri na minha casa. E a gente eu vinha de acompanhando treinamentos que você precisava ter um anfitrião. Alguém tem que abrir a casa. Então, o líder e o anfitrião não poderia ser a mesma pessoa. E lá foi desconstruindo. Porque o líder é o anfitrião. E sai achar o anfitrião, sai achar o líder. Exatamente. E aí eu falei, mas é tão simples, e isso me chamou a atenção, porque às vezes o que impede a multiplicação é essa burocracia que engessa tudo, e aí parece que você não multiplicou, tem que fechar, porque esse já não serve, esse não tem o chamado para ali, e eu não vi isso lá. E parece muito leve, é muito orgânico, e é exatamente como o pastor Itamar falou. E há uma valorização, tem 3 reunidos ali é uma célula. Eu estou valorizando porque aquela pessoa está cuidando das outras 2, e eu achei isso lindo. Uma outra questão em cima disso, o que acontece, pastora? Não, mas uma célula, ela está lá há tanto tempo e ela não multiplica, a gente ouve muito isso. O que eu faço com essa célula? Exato. A pergunta que eu faço sempre, se não tivesse esse líder lá, às vezes até para o próprio líder, ele vem, pô, pastor, eu estou lá, eles estão lá, só me dão trabalho, 3, 4, mas não multiplica, ninguém quer nada com nada. Eu pergunto, se você não estivesse com a tua célula, eles estariam na igreja? Você está cumprindo o teu papel. Você está com ela ali, você não está conseguindo a multiplicação que os demais estão. Tudo bem, eu entendo até a frustração, mas assim, você está sendo ferramenta de Deus para 4 pessoas que sem você não estariam na igreja. Entende? Então, às vezes, você compara o teu teto com o teto de outra pessoa. É como na igreja, pastores. Vou ficar olhando o tamanho do templo, o tamanho da igreja. A parábola do talento. Deu para um, do outro, e recebe o mesmo elogio. Exatamente. Eu acho interessante, o elogio é o mesmo. Foi fiel no pouco, te colocarei sobre muito. Às vezes você quer correr uma corrida que não é sua. Entende? Quando eu fico olhando até para essa, como eu disse, toda essa programação da célula, eu acho legal, eu acho importante, bonito ali, ó, tem o anfitrião, tem
LET, núcleo. O núcleo, tem a subdivisão. Se eu chegar na minha igreja, vou falar, vou fazer um treinamento. Gente, a partir daqui, vamos ter o LED. O que deu? Que o pastor bateu a cabeça? Eles não vão me reconhecer, porque nós nunca fizemos e não fazemos. É a chave que Deus nos deu. Uhum. Eu sempre digo que, em termos de igreja local, primeiro é o favor de Deus. Com certeza. Primeiro. Se não tiver o favor de Deus, esqueça. O que você for fazer, por mais que você tenha habilidade, não vai funcionar. Uhum. Então, primeiro de tudo, o favor de Deus. Depois, entender o que Ele dá para você. Eu vou trabalhar com o que Ele colocar na minha mão. Mas tem uma ferramenta, eu uso esse exemplo como casamento. Vai ter uma mulher mais bonita, um homem mais bonito, vai ter alguém mais jovem, mais atraente, vai. Mas quando você entende que foi Deus quem deu aquela pessoa para você e você a ela, você tem uma aliança. Da mesma maneira, em termos de igreja. Tem métodos mais bonitos? Tem. Poxa, eu acho bacana. Ao longo do tempo, nessa locomotiva que a gente tem, teve vagões que eu tive que encaixar, sim, quase todo ano. Sim. Quase todo ano. Agora, o trem é o mesmo. Uhum. Eu não vou trocar uma visão por qualquer outra, por mais bela que seja, por mais resultado que ela traga. Eu entendo que não é isso. Eu quero cumprir o meu papel e sou feliz cumprindo ele. Não vou balançar o meu teto pelo de ninguém. Não consigo fazer assim. Nem que eu quisesse. Não produz uma grande confusão, né? Cada hora o pastor quer uma coisa. Sim. Eu achei muito interessante que você falou. Quando eu assumi, eu sabia o que eu queria fazer. Uhum. Então, essa importância de ter a visão, né? De acreditar nas células. Você falou que foi acrescentando outros vagões, né? Uma das coisas que a gente tem visto também é muita concorrência com a célula. Então, porque se a gente vai colocando muita coisa... Sim, muito evento, muita coisa. As pessoas não têm tempo para fazer as células. Para ter relacionamento. Para ter o relacionamento. Para ter relacionamento, porque ela sempre está envolvida num evento, numa atividade, uma atividade, e não sobra tempo para cultivar os relacionamentos, né? A gente tentou maximizar o máximo, trazer o máximo de ocupações para o mesmo tempo. Por exemplo, a gente começa a oração pelo encontro com Deus 2 meses antes. Quando que essa oração é feita? Na quarta-feira pós-culto. O culto já é das 8 às 9, culto de 1 hora, máximo 1h10. As pessoas já ficam orando, 9h40 eu libero todo mundo. Uhum. Não ocupo 2 dias da semana para o mesmo objetivo. Sim. Ocupo um dia. O líder de célula, ele tem os jovens, eles têm o culto jovem no sábado, eles já fazem, a maioria deles fazem no sábado antes do culto, vão direto para o culto. Mas ele só pode sexta-feira, tá bom. Sábado, tá bom. Domingo, quarta-feira, tá bom. Entende? Então, essa liberdade de trabalho, eu acho que ela é fundamental para as coisas andarem também. Você fala da concorrência com a célula, e quando eu falo desses vagões que você tem que ir encaixando, algo que ocorreu nos últimos anos. Ver as casas de paz. Fantástico. Como é que nós colocamos esse vagão dentro da locomotiva? Encontro com Deus, a pessoa sai dali, já é feito o apelo para ela ter a casa de paz no pós-encontro. Aí fica a dica, né? Feito no pós-encontro o apelo para ela ter a casa de paz, 8 semanas, com os obreiros que já trabalharam no encontro, seja 10, 15, 100 ou 200. Eles vão fazer as 8 semanas. Depois das 8 semanas, aquele que quer continuar com a célula, continua. Mais de 40% querem. Uau. E os outros 60%... Ele já teve o gostinho, né? E os outros 60%... Começou com 8 semanas, não é aquela coisa... Gostosa, vai ter que leve. ter na sua casa para sempre, né? 8 semanas é um gostinho. Aí aqueles outros 60%, ele já está na escola de líder, ele tem um envolvimento. Temos perda? Com certeza. Sim. Agora é uma forma de colocar o vagão na locomotiva andando, mas não mexer em toda a estrutura, senão você bagunça a cabeça da liderança. Tirar o trilho, né? O trilho é o mesmo. Você bagunça tudo. Uhum. E, pastor, agora assim, para as pessoas entenderem, né? Senão fala, vou pegar o fulano de tal, vou pegar o fulano de tal, vamos todo mundo ser líder de célula. Como que é essa questão na igreja do pastor, usando como exemplo, que tem a ver com o que o senhor vê, né? Como é escolhido? Como que uma pessoa começa a liderar a célula? Tem
características, requisitos, curso? Como que o senhor enxerga isso na igreja? Ele volta do encontro com Deus, ele vai diretamente encaminhado. A gente tem vários cursos dentro da igreja, temos cursos de casais, temos cursos de mulher, de homens, do diaconato, temos vários cursos. Mas quando ele volta do encontro, ele é direcionado para a escola de líderes. A escola de líderes hoje ela dura em torno de 6 meses, com um livro que a gente usa, que dentro do SED, temos ele lá no SED Paraná, e tem também, acho que no Conselho Nacional, aqui temos na Secretaria de Educação. Então é um livro de uma matéria por semana, enfim, dá 6 meses. Nesse tempo ele é filtrado, ninguém vai sair lá colocando, ele é casado, Ele está envolvido com as orações do encontro, está envolvido com as orações do encontro. Ele está dentro dos requisitos bíblicos, é batizado, uma só mulher, uma boa família, ele está envolvido com as questões da igreja, sim. Ele tem o desejo? Tem. Vamos lá e abençoamos ele. Então a gente tem os critérios, lógico. Como você falou aí, né, exatamente, pastor Daniel? Lógico, você vai ter Judas no meio. Não tem jeito, não tem sempre. E no primeiro momento, às vezes não vai se revelar, vai ser lá na frente. Não dá para você. Agora, se você ficar engessando tudo isso, não tem como você trabalhar. Eu acho que a simplicidade, volto a falar, de você permitir as pessoas fazerem, né? Então, agora, lógico, com monitoramento. Aí você tem o supervisor, o coordenador, o pastor de rede, que no começo acompanha para que as coisas vão. Então, é essa linha que a gente pega lá. Certo. E a multiplicação, o pastor falou muito como acontece a multiplicação, que hoje a 59 se tornou uma igreja multiplicadora, né? Ela multiplica igrejas. E como que a questão da multiplicação de células tem uma data determinada? Com certeza não, né? Mas eu vou perguntar assim mesmo. Tem uma data determinada pelo supervisor, coordenador, como que é, vai pastor? multiplicando naturalmente. Isso. Lá atrás a gente tinha a festa da multiplicação. E muita gente ia, fizemos muita multiplicação, nós tapávamos rua, fazíamos, que era uma grande festa, soltava fogos. Hoje nem isso pode mais, aí, né? Mas soltava fogos, então era uma grande festa. As coisas mudaram, os tempos mudaram. Hoje o fogos não é mais permitido, nem mais bem-vindo. Uma grande festa, ela causa um transtorno. Você esteve lá na chegada de um encontro, você viu a pontinha do iceberg, na chegada do encontro, os ônibus têm que mudar a rota, a rua fica fechada. Imagine você fazer uma multiplicação. Então hoje nós trabalhamos essa multiplicação também de maneira natural. Vai multiplicando, vai passando o relatório para o supervisor, o supervisor passa para o coordenador, tivemos uma multiplicação, vamos multiplicar a célula, o pastor de rede gera um relatório para o meu pastor auxiliar, que é o pastor Marquinhos, que cuida dos relatórios, e a gente acompanha tudo via relatório. Então não temos mais como fazer pela proporção que a igreja chegou, sim, numa mesma multiplicação. Quando menor, nós tínhamos. Até era uma forma de mobilizar. Talvez uma igreja menor hoje, ela deveria faz uma ou 2 mobilizações ano para fazer a festa da multiplicação, ungir, honrar o líder e tal. Hoje não mais conseguimos fazer isso. Entendi. Mas já fizemos. Posso aproveitar, Débora? Por favor. Pastor, queria pegar um pouquinho, um gancho aí, sair um pouquinho das células em si, conhecendo um pouquinho você também como um grande gestor que você é. Eu achei muito interessante que você falou assim, a gente fazia, a gente não faz mais, você que consegue fazer, faz. Eu acho que essa importância, quando a gente fala da gestão da igreja local, dos projetos, essa facilidade de mudar, facilidade de testar as coisas. Às vezes a gente vê um grande medo, mas se eu começar, começa. Se não der certo, adapta, tira. Tem coisas que vão funcionar por um tempo, tem coisas que não vai funcionar depois, tem coisas que às vezes dá para você voltar. Se você pudesse falar um pouquinho dessa, vou dar um termo aqui, uma gestão de mudanças, essa facilidade de fazer testes, desprender um pouco, conhecendo você como você essa facilidade, falar, vamos fazer um teste, vamos fazer uma vez, vamos começar e vamos alterar no caminho depois. Você sabe, eu tenho um grande amigo, não é da Quadrangular, mas tem uma grande igreja, meu amigo de anos, pastor Márcio Martins, e
Ele foi uma das pessoas que me inspirei nele lá atrás para o começo das células, peguei base com ele, aprendi com eles também como fazer, lá 16, 17 anos. E um dia eu fui levar uma palestra para a liderança dele. Ele hoje já tem ali 4.000 membros. E eu fui levar uma palestra para a liderança dele. Chegando lá, eu me espantei negativamente. E posso falar isso aqui em público porque ele sabe dessa história. Por quê? Porque quando eu chego lá, ele já estava ali com 2.500 membros, mas eles estavam com várias cabines e mesas, onde aqueles líderes que estavam chegando, eles podiam se identificar e também dar o seu nome para poder trabalhar nos departamentos da igreja. Quais eram os departamentos? Você que quer servir na escola de mulheres, você que quer servir no departamento de casais, você que quer servir no departamento infantil. E eu estava no auge dessas multiplicações. Eu chego, eu volto de lá, foi tudo bem, tá? Eu falei, meu Deus, mas eu corri todo esse tempo para buscar o que eles têm, que é essa multiplicação de célula e tal. Agora eu chego aqui, o cara está fazendo o que nós temos, que é nada mais do que grupo de mulheres, de homem, de jovem, de criança. Mas que doideira isso, né? Fiquei mais de 70 anos incomodado, mas tudo bem. Aquele dia, pastor Daniel, eu não assimilei bem com o passar do tempo, eu entendi justamente isso. Cada tempo é um tempo. Eu estava vivendo um tempo de multiplicação, e aquilo era muito bom. Aquilo trouxe a nossa igreja até aqui. Mas chega uma hora que você vai ter dentro da igreja alguém que quer se aprofundar num estudo bíblico. Exatamente. Eu nunca imaginava que hoje eu teria ITQ dentro da minha igreja. Hoje eu tenho. Eu não imaginava que eu vagãozinho naquele trem. Eu não imaginava que eu teria dentro da minha igreja as escolas que hoje temos. Mulher Plena, Homem de Verdade, escola de casais. Por quê? Porque chegou naquele teto e a necessidade fez com que as pessoas buscassem outras, tivessem sede por outras coisas também. Sim. E se eu não tiver aprofundamento em determinadas áreas. E se eu não tiver para oferecer, a concorrência tem. Então, mas me interessa que você enxergou um momento. Sim. E às vezes não é o momento, às vezes é bom, mas não é agora, né? É bom, ainda não. Um dos sinais da maturidade, a gente começa aprendendo não, pequenininho, depois a gente aprende o que é sim, aí tem a maturidade assim, ainda não. É bom, mas não agora. Sim. Até a multiplicação de igreja, o pastor que ele gostaria de ir. Eu sempre dou esse exemplo também. Estou aqui, estou com um relógio. Você é meu amigo. Pô, que relógio bonito. Pô, podia me dar esse relógio. Eu posso até te dar, mas não vai ser algo do coração. Agora, se eu sentir de te dar, vai ser prazeroso para ambos. Então, a multiplicação, quando multiplicamos até a igreja, um pastor que vai sair, que vai assumir uma igreja, eu jamais vou multiplicar um chato, um mala. Eu quero, esqueça, não vai querer nada. É um chato vezes 5, vezes 10. Isso daí ele vai incomodar todo mundo, nem eu estou aguentando ele, ainda mais os membros. Vou ter dó dos membros. Os membros não vão conseguir congregar numa igreja dessa. Não dá. Agora, quando é alguém que, pastor, eu tenho o desejo, e ele continua sendo servo, ele não volta mais no assunto. Ele não fica no teu pé como se, você tem que lembrar de mim, outro teve oportunidade, eu não. Isso mostra a maturidade dele. Sim. Isso mostra o coração. Então, quando chega a hora, você tem prazer naquilo, você se alegra naquilo, você torce para funcionar. Então, acho que essa sensibilidade de virar a direção, de entender o tempo do líder para ele ir para a multiplicação, do pastor para ele ir para a multiplicação, eu acho que isso tem a ver com o favor de Deus e com a sensibilidade nossa que lidera. A gente tem que ter. Poxa, às vezes você está segurando um camarada bom. Poxa vida, rapaz, eu não conseguiria fazer isso. Não conseguiria. É o amor no final. Não conseguiria. O amor que você tem por ele, você sabe o que ele pode se tornar
você não vai segurar para cima. É uma hipocrisia gospel. Eu quero que todo mundo seja leal e fiel a mim, mas só eu posso sonhar? Não creio que é essa. Não creio. Uau. Uau. Bom, de tudo, né? Nós tem que ter uma visão, uma convicção, e aquilo que vem não está mudando o trilho, né? Nem mudando de locomotiva. O pastor tem que saber para onde ele quer ir, qual é a locomotiva, e depois você só coloca vagões. A locomotiva continua sendo a mesma. É isso que nós temos visto. Na hora certa, né? Você põe um, se precisar tirar outro. Exatamente, você tira, mas é aquela locomotiva que vai para aquele lugar. Você quer ver uma experiência que eu fiz que eu tive que voltar atrás? Eu acho que isso nessa gestão nossa, pastor Daniel, às vezes a gente peca também. Porque às vezes você comete um erro, você não quer voltar atrás. Exato. Nossa igreja trabalha em cima de 7 redes. Eu tenho 7 pastores de rede e cada um se adapta a uma rede. 7 pastores ligados direto a mim, a minha esposa. Então eu sempre digo que quem chega na minha igreja hoje vai falar, nossa, mas tem 7 igrejas dentro de uma. Eu acho isso maravilhoso. Porque alguém que se chateia numa rede, ele não precisa sair da igreja, ele só vai para outro pastor e continua comigo. Eu acho isso maravilhoso. Tá? Mas, enfim, dentro dessa linha de apego até das pessoas, dentro das redes que tem, dentro da forma de trabalho, eu lá atrás... Eu falei, poxa, eu tenho 7 redes, eu vou multiplicar, eu vou deixar as redes fazerem um encontro com Deus. Ao invés de fazerem tudo junto, eu vou pegar 3, as redes maiores, e fazem um encontro. E eu vou pegar mais 4 e fazem outro. Eu faço com que a equipe, ela alivie, sim, ela vai ficar mais leve para trabalhar. Tipo uma escala, isso, né? Uma escala. Vai ficar mais leve, vão respirar. E, ao mesmo tempo... eu tenho mais espaço para novos palestrantes, tal. Então eu bolei um reino encantado lindo na minha cabeça, maravilhoso. Não serviu de nada, fiz uma bobagem. Fiz 1 ano. Isso, o que eu senti dentro da igreja com isso? Eu tinha alguém para mandar para o encontro. Mas era da outra rede. Mas era da outra rede. O que eu vou fazer? Eu vou segurar para ir comigo. Quero que ele esteja junto comigo. Diminuiu a frequência de participação, aumentou uma questão de concorrência dentro da igreja, fortaleceu uma subdivisão. Foi ruim em tudo foi ruim. Cheguei no final do ano, cumpri aquele processo, reuni eles, acabou, todo mundo junto de novo, vamos juntos. Fizemos um teste, não ficou bom, vamos voltar, tranquilo. Então, eu entendo, nas empresas isso é feito. Sim. Planejamento, execução, avaliação. E aí, dentro do reino de Deus, que é muito mais importante, com todo respeito, que qualquer empresa, sim, claro, a gente planeja, a gente executa, a gente não avalia. E quando avalia, não tem coragem de dizer errei, vamos voltar Exatamente. atrás. Exatamente. Errei, voltei atrás. Humildade, simplicidade. Qual o problema? Tentei. Sim. Então, acho que essa avaliação ela é fundamental. Você trabalha com agenda. Na nossa agenda, normalmente, hoje é tudo mais difícil. Tem agenda Conselho Nacional, estadual, região, no meu caso, e aí a agenda local. Então, nós estamos em outubro. A minha agenda do ano que vem está pronta. Se eu precisar mexer alguma coisa, porque o governo vem de cima, eu vou mexer. Mas a minha agenda está pronta. Planejamento. Aí eu vou para a execução. Quando eu avalio, não funcionou. Agora, se eu não avaliar, eu sempre vou fazer, vou criar um descrédito até com a minha equipe. Exatamente. Quantas assembleias vocês participaram? Não sei a vivência de cada uma, mas você participa da assembleia. Não, esse ano nós vamos fazer isso, nós vamos fazer aquilo, vamos fazer aquilo. Chegou no final do ano, o que foi feito? Nada. Foi feito uma ata de uma reunião, de um planejamento que não teve execução, quanto mais avaliação. Sim. Não era planejamento, era um conjunto de ideias, de desejos. Sonho é isso. Boa. Era uma lista de desejos. Sonho e desejo. Muito bom. Muito bom. Bom, a gente está chegando ao fim desse episódio. Eu posso afirmar que surpreendeu, porque às vezes alguns, né, que estão nos acompanhando já há algum tempo já ouviram muitas coisas teóricas a respeito da célula, grupo pequeno,
Mas foi muito inspirador ouvir as histórias, como acontece. Talvez pastores que nos acompanharam aí, que já estavam desistindo porque achava que a estrutura não engrenava, já podem ficar em paz, que talvez a estrutura não seja onde você tem que colocar prioridade agora. Talvez você tenha que colocar o seu olhar em construir relacionamentos, em andar junto. Então, foi muito bom. Quero agradecer ao pastor Daniel por dividir a bancada hoje e ao pastor Itamar por aceitar o nosso convite. Nós estávamos planejando gravar esse episódio já há algum tempo. Desde fevereiro. É verdade, finalmente saiu. Mas antes de nós nos despedirmos, pastor, gostaria que o senhor deixasse uma mensagem final, né, de motivação, de encorajamento, tanto para o pastor quanto para o líder também, porque às vezes pode ser que não é o pastor que está nos acompanhando, mas é o líder que está em dúvida quanto ao seu chamado. Vamos lá, para que a gente encerre e o pessoal não diga, poxa, mas daí como que eu faço? Não sei nada. Então vamos lá, para as perguntas mais frequentes, em 2 minutinhos eu vou responder todas para você, tá? Como iniciar uma célula? Começando. Quem pode liderar? O líder, o obreiro que você tem. Quantas pessoas podem participar? Quantas quiser e puder ou couber na casa? O que devo ministrar nos encontros com Deus? Palestras. Tem dúvida, entra em contato com a gente, nós te entregamos. Algum suporte de material disponível? Vários, desde a internet até no Conselho Estadual, Conselho Nacional. É só entrar em contato conosco, nós estamos aí para responder. Todas as questões respondidas. Adoro a praticidade. Esse é o pastor Itamar. Adoro a praticidade dele. Em 5 minutos. Esse é o pastor Itamar. Agora sim, considerações. Considerações finais. Gente, de coração, não podia ser uma mesa para eu me sentir mais à vontade com vocês. Pastora Débora, uma amiga. Pastor Alessandro, um abração para o esposo. A família linda que Deus nos deu a oportunidade de conhecer. Posso chamá-los de amigo. Pastor Daniel, companheiro, amigo. Thalita, mulher de Deus, muito legal, um casal apaixonante, não tem como não gostar. Eu digo que existem algumas pessoas, eu falo longe, posso dizer perto, que se você não gosta dela, você não gosta de você mesmo. Você é uma dessas pessoas que eu olho e falo, pessoa agradável, pessoa boa de estar perto. Quem não gosta do pastor Daniel, tenha certeza que o cara tem algum problema pessoal. Algum problema com ele mesmo. Então, de coração, obrigado aos dois aí. Agradeço demais a nossa liderança, a pastora Bianca, o espaço que nos dá. Pastor Erivelto, sempre que abriu essa porta aí. Pastor Mário, sem palavras, aí o nosso general aí que governa com força e vigor a nossa igreja por amor mesmo e de coração. O senhor sabe que é amado por todos nós e respeitados aí. Nosso presidente estadual lá, pastor Marcos Amorim, Deus te abençoe. Irmão, amigo, companheiro, cobertura espiritual, fica aqui o meu agradecimento. Família e a Deus. E a vocês, obrigado, toda a equipe aí que acompanhou, meu amigo Luiz, que está aqui, ó, só nos olhando. Deus abençoe, pastor, você é 10. Deus abençoe cada um aí. Amém. Quer deixar um recadinho, pastor Daniel? Não, só agradecer também toda a liderança, o pastor Itamar já citou todos os nomes, também a nossa gratidão também, prazer estar com vocês e deixando assim uma mensagem para todos nós, nós não precisamos reinventar a roda, a gente ter às vezes a humildade, pedir ajuda, conversar, ligar, vai atrás, às vezes a gente fica ali naquele mundinho, fumaça saindo da cabeça, desesperado, e Deus se revela através do próximo, através dos nossos irmãos, e Deus usa outros também para nos abençoar. Então todos os pastores, liga, pede ajuda, vai atrás, e os líderes também, você que está liderando aí uma célula, persevere, Deus confiou em você e a capacitação do Senhor já está sobre a sua vida, você vai conseguir sim, continue amando. O que as pessoas da sua célula mais precisam é um líder que ama elas. Então é importante ensinar bem, é importante fazer todas essas coisas, mas é o amor que elas querem ver em você, líder. Então continue perseverando com a sua célula e obrigado mais uma vez, gente. Toda a equipe, vocês são uma bênção.
Amém. Gente, muito obrigada a você que ficou até aqui conosco. Eu quero aproveitar, já que está todo mundo mandando abraço, né? Quero agradecer a nossa liderança. Sempre sem eles nós não teríamos essa ferramenta e esse conteúdo tão importante para nós. Ainda mais que estamos terminando o ano, já fica de inspiração para você começar bem o ano de 2025. Agradecer a equipe e eu quero mandar um abraço especial à pastora Érica, pastora Thalita, minhas amigas e todo o pessoal da 59, ó, para vocês, ó, vocês são tops demais, gente. Amamos vocês. Eu esqueci. Aqui é doideira. Obrigada, Gabriel. É essa, não é aquela. Obrigada, é para vocês, gente. E é isso. Ficamos por aqui com mais um episódio. Continue nos acompanhando nas nossas redes sociais e até a próxima. Paz seja convosco.